Rádio Cidade do Mar. Bancada VIP. A entrevista que se exige. A análise que deve ser feita. Esta terça-feira, na grande entrevista da noite, em Bancada VIP, em destaque, o hóquei em patins sénior da ACR de Santa Cita, com as presenças em estúdio de Nuno Ferreira, o novo presidente do clube, e Luís Miguel Cunha, treinador. A não perder esta terça-feira, aqui na Rádio Cidade, em Bancada VIP, às 21 horas. 88.4 90.5 uma rádio fixe, 90.5 uma super rádio. Às 21h18. Vamos então iniciar o nosso programa desta noite e, como tem sido anunciado nestes últimos dias, na entrevista da noite em estúdio, vamos falar sobre a ACR de Santa Cita, também mais concretamente sobre o hóquei em patins sénior. Em estúdio já tenho os meus dois convidados esta noite, Nuno Ferreira, o novo presidente da ACR de Santa Cita, e também Luís Miguel Cunha, o treinador da equipa de séniores da ACR de Santa Cita. A ambos uma muito boa noite e obrigado por mais uma vez se deslocarem aqui aos estúdios da Cidade do Mar para também falarmos um pouco da ACR de Santa Cita. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nuno, se calhar vamos começar por si e pelas últimas novidades que houveram em Santa Cita no que diz respeito ao momento em que agora de vice-presidente passou para novo presidente do clube. Em poucas palavras, e também lhe pedia também para aquelas pessoas que não o conhecem, como é que se pode definir quem é o Nuno Ferreira? Nuno Ferreira, antes de mais nada, boa noite a todos os ouvintes. O Nuno Ferreira é filho de António Jacinto Ferreira, de Santa Cita, qual pessoa que eu considero muito, que já não está entre nós, e uma pessoa que fez muito também por Santa Cita, não só a nível do prestígio, a nível da avicultura, mas também pela ACR de Santa Cita. Foi um dos sócios fundadores, sócio número 1, e lógico, compete a mim, e nas condições em que está o clube e devido à conjuntura atual, acima de tudo, agarrar o clube nesta altura tão difícil e nos momentos tão difíceis que estamos a viver. Penso que tenho uma equipa à altura para poder colaborar nos tempos que se avizinham, e com o esforço e dedicação de ambas as equipes que tenho ao meu redor, estou convencido que vamos fazer um excelente trabalho. Eu estou esperançado disso. Pronto. E daí a levar-me a tomar esta decisão, um pouco difícil, mas cá estou para tentar levar o ACR ao mais alto nível. Claro que temos que começar devagarinho, porque devagar se vai ao longe. E é esse o meu objetivo e da equipe que está a colaborar comigo. Como é que é também suceder a um presidente que vai sempre ficar na história do clube como Barroca da Cunha, em 34 anos como presidente, em 38 anos de existência do clube, Barroca da Cunha esteve na presidência durante 34 anos. Como é que é suceder a este histórico presidente? Acima de tudo, não é fácil e é de louvar o trabalho e estes anos todos que o Sr. Zé Manel, como eu o trato, e que foi uma pessoa que eu considero desde miúdo, porque foi uma pessoa que me deu a mão, me ensinou a patinar. Na altura ainda não tínhamos o pavilhão que temos hoje, que é nosso, gimnasio desportivo. Tínhamos um antigo ringue de cimento, que era da Matrena, e foi ele que me ensinou a andar com os patins pela mão. É uma pessoa que eu tenho que sempre considerar para o resto dos dias da minha vida. Foi uma pessoa que levou Santa Cita onde está, ao mérito nacional e internacional, que é de louvar. E estou convencido, pronto, que as coisas continuam no bom rumo, embora o trabalho durante estes anos todos tenha sido um empenho que tirou parte da vida dele e se calhar da família dele para se empenhar neste clube, e o trabalho está à vista do que ele fez, não é? É sempre de louvar. Pronto, o José Manel já tem alguma idade, considero, e achou na altura
de abandonar, embora esteja sempre ligado ao clube, indiscutivelmente, não é? Mas é uma pessoa que a ACR e todos os sócios devem muito o trabalho e aos dias, a ACR que temos nos dias de hoje, quer dizer, é um trabalho notável que tem sido feito ao longo destes 35 anos, acho que até mais de 35 anos, mas pronto. Luís, também boa noite. Como é que viu também esta mudança? O Luís, que estava habituado durante estes últimos anos a ter o seu pai como presidente, como é que viu também esta mudança ao final de tantos anos? Com naturalidade. O Nuno era o vice-presidente. O Nuno é uma pessoa que também viveu sempre o clube, foi também praticante de hóquei patins, praticou também motor e aventura, foi uma pessoa ligada à terra. A própria família dele, como ele disse bem, sempre tiveram ligados ao clube, ao Santa Cita. O pai dele foi um sócio número 1 e número 2. Portanto, acho que é uma pessoa que sente o clube. Em Santa Cita, quase todas as pessoas, a grande maioria, foram jogadores de hóquei. São pessoas que respiram o clube, respiram o Santa Cita. E penso que com esta entrada do Nuno, certamente vai haver mais pessoas também a ajudar. Estou esperançado disso, porque ele está cheio de iniciativa e de vontade que assim seja. E espero que o trabalho que ele venha a fazer seja o trabalho que toda a gente espera, e eu estou convencido que vai ser um excelente trabalho. Portanto, não há, fora de hipóteses, houve a colocação da não participação de uma equipa sénior no futuro. Vai continuar a haver hóquei em patins sénior? Sim, poucas conversas que eu tive com o Nuno, sempre demonstrou essa vontade, até porque, como eu disse, ele foi praticante de hóquei patins, tem a filha a jogar hóquei patins nos escalões de formação do ACR. Portanto, sempre houve essa vontade. Agora, dentro da realidade atual e da conjectura atual do país, mas sempre houve essa vontade, e o Nuno mal me falou comigo. Eu, como é óbvio, se andei este tempo todo a lutar por o hóquei de Santa Cita, eu, conjuntamente com muitas pessoas, mas no meu caso concreto, no caso dos séniores, e até observando o que se foi esta época, eu não podia dizer que não ao convite do Nuno, porque acho que é nos momentos difíceis que as pessoas se veem, e realmente não foi por falta de convites, graças a Deus, este ano, até para representar outros clubes, mas a primeira conversa que o Nuno teve comigo eu praticamente aceitei logo, porque acho que é nos momentos difíceis que as pessoas se veem o caráter das pessoas, e portanto este ano, como toda a gente sabe, foi uma época muito difícil, e tanto para mim como para o grupo de trabalho que teve, e portanto acho que fazia todo o sentido eu ser a primeira pessoa a dar logo a cara e a dizer presente, para que depois tudo o resto fosse mais fácil. Vamos começar então por esse balanço esta época, Luís. Como referiu, foi um início de época bastante complicado para a ACR de Santa Cita. Logo no arranque da época desportiva houve então essas saídas inesperadas do Costa Pereira, do Alex Andrade e também do João Filipe Silva. Foram 3 jogadores que complicaram de que maneira o início da época da ACR. Sim, foi sem dúvida. Não, foi realmente o início da época muito atribulado, mas, como se costuma dizer, faz falta quem está, e os jogadores que disseram presente. Repara, andámos uma pré-época e a fazer um modelo de jogo adequado às características desse plantel, e de repente, a menos de uma semana de começar o campeonato, os jogadores entenderam que o clube já não era aquilo que eles pretendiam. Eu já agora quero aproveitar aqui para esclarecer que o Santa Cita tudo fez durante o tempo que os atletas tiveram para satisfazer os compromissos que tinha com esses atletas. Até acho que foi muito para além, e está aqui o Nuno, que na altura também era vice-presidente, muito para além daquilo que podia para satisfazer aquilo que os atletas exigiram. E à primeira situação de contrariedade que o clube teve e que lhe foi pedido algum sacrifício aos jogadores, eles entenderam bater com a porta. A atitude fica com os jogadores. O Santa Cita foi sempre um clube vertical, é um clube sério, e encarou, e nós, grupo de trabalho, encarámos, costuma dizer, a situação de frente, e praticamente lembro-me que nessa semana o feedback que eu tinha de todas as pessoas era que o Santa Cita já tinha a cova aberta para a 3ª divisão,
E nós, logo na primeira jornada, com um candidato que era o Campo de Ourique, fizemos um jogo histórico, acho eu. E ganhámos 1-0, um jogo histórico. Acho que demonstrou logo o caráter deste grupo de trabalho, a abnegação e a entrega que este grupo de trabalho teve. E a partir daí, logo no jogo, nesse mesmo jogo, lesionaram-se 2 jogadores, que foi o Nobre e o Tiago Barreiro, e ficámos, se tínhamos o plantel curto, ficámos com o plantel ainda mais reduzido. E fomos logo a seguir empatar ao Salesiana. Portanto, isso quer dizer, agora, como é óbvio, isso tudo se paga porque o nível de exigência física que se teve que ter e que os jogadores tiveram que ter nesse início de campeonato acabou por se refletir mais tarde. E, como é óbvio, foi uma época difícil onde, acima de tudo, faltou um pouco, quanto a mim, de estabilidade para que as coisas pudessem eventualmente correr. Agora, a nível de objetivos, foram mais cumpridos. Nós este ano acabamos por fazer mais pontos do que o ano passado, com se calhar um plantel inicialmente com menos jogadores. Também a equipa B aí, ao longo deste processo, deu uma ajuda e se calhar muita gente não a percebeu, e foi mais um esforço que o clube fez para fazer essa equipa, e já se calhar a precaver um pouco o futuro e eventualmente até... Se calhar até foi bom ter saído aqueles jogadores para dar lugar a estes jovens e também ao lançamento da equipa B. Sim, a equipa B já estava planeada, mas como é óbvio há sempre situações positivas a retirar, e essa realmente foi uma delas, porque deu-se a oportunidade aos nossos jogadores, e penso isso que é a política que esta nova direção também vai ter. E o Nuno foi logo a primeira pessoa a falar nisso quando tivemos a primeira conversa, que realmente é aproveitar os nossos jovens jogadores, porque só se fazemos formação, e ao fim e ao cabo já era um pouco aquilo que se estava a fazer ainda também da gerência do Nuno, porque isto ao fim e ao cabo acaba por estar tudo interligado. Esta direção praticamente, que segundo eu sei, pelo menos as partes dos presidentes e do vice-presidente são pessoas que já vêm da anterior direção, portanto há a entrada de 1 ou 2 membros, portanto, claro que vai tentar meter o seu cunho pessoal, mas como é óbvio vai procurar fazer aquilo que já vinha a fazer de bom, e se calhar o de menos bom tentar melhorar. Nuno, também como é que viu este arranque de época atribulado da ACR de Santa Cita, com a saída então desses 3 jogadores, do Costa Pereira, do Alexandre Andrade e do João Filipe Silva? Sim, na altura custou-nos um pouco esta saída bastante atribulada, quando o Santa Cita a priori não teve culpa alguma. Acho que inclusive fomos maltratados e difamados como os jogadores o fizeram. É injusto aquilo que foi feito, e como eles comunicaram à imprensa, que não foi a realidade. Aliás, já foi esclarecido pelo Miguel em tempos, e isso foi esclarecido, nada disso. Ficaram magoados, principalmente se calhar com o Costa Pereira, que tinha, o Santa Cita tinha dado a mão a ele e ao João Filipe. Sim, possivelmente ficámos bastante magoados. Que eram jogadores que vinham da última época também. Só que são pessoas, a priori, com certeza, não terão uma boa educação. Isso vem do caráter das pessoas, que é muito bonito. A humildade e a educação, isso vem-se desde pequenino. E penso que há muitas pessoas que não têm. Claro, no mundo, andamos neste mundo, há milhões de pessoas, não há uma igual à outra. E há pessoas que terão um feitio diferente, outras pessoas têm um caráter diferente. E que tipo de atitude, e vai um bocado no balanço, um foi com os outros, não é? Quer dizer, isto aqui, ao fim e ao cabo, houve ali um complô dos 3, que foi o que, com certeza, e foi esclarecido já isso. E o que nos causou isto. Agora, a priori, o Santa Cita não ficou de ver nada a ninguém, pagou o que se tinha a dever, como ele na altura falou, que acho que ele estava a pagar não sei o quê, não, foi tudo liquidado. Aliás, o Santa Cita, apesar poderá ter as contas em atraso, algumas contas, mas nós, o Santa Cita, sempre teve o orgulho de poder pagar as contas, tanto a eles como a fornecedores, etc, etc. Isso é, acima de tudo, nós, dentro disso, podemos orgulhar disso. Podemos atrasar-nos os pagamentos, mas mesmo quando as direções, neste caso, ou uma direção, o que não acontece com outros clubes, transita para outra direção nova, há sempre rabos que ficam e que não pagaste. A direção é nova, não tem para trás, não temos nada. Não, a Santa Cita sempre assumiu tudo, desde a sua história, seja naquilo que for, nas suas despesas, nos seus custos e nas suas dívidas. Sempre o assumimos, e aqui estamos mais uma vez para assumir. Claro que as coisas não estão como estavam há 5, 10 anos atrás, as coisas cada vez estão piores, mas pronto, agora esse princípio dessa época foi bastante atripulado, mas mesmo assim dou um valor muito grande ao Miguel, que fez um trabalho incansável
mesmo com a prata da casa, com os miúdos que temos, e temos valores notáveis, temos ali valores, e este ano iremos ver que nós temos ali valores muito bons. Temos uns júniores excelentes, muito bons, uns juvenis excelentes, muito bons. Nós temos umas camadas jovens excelentes. Temos uma escola que tem sido, ao longo destes anos, há 10 anos para cá, 11, tem sido feito um trabalho notável, onde tem a mão do irmão do Luís, que é o Pedro, e que é notável o trabalho que tem sido feito a nível do hóquei juvenil, o qual eu quero manter e a 100%, inclusive na parte da iniciação também quero cativar todas as crianças agora. E aqui fica o meu apelo, claro que vão ser feitos apelos e vão ser distribuídos uns flyers, que eu quero começar rapidamente na iniciação, que eu quero ter bastantes crianças lá. Isso é o orgulho do clube e é uma mais-valia que nós temos. Daí vamos ter agora os frutos disso, e já estamos a ter, e iremos ter já este ano. Isso vai-se refletir. Podemos feito um trabalho notório, excelente mesmo. É uma excelente. aposta para o futuro, a formação. Sim senhora, isso é indiscutível, isso é uma coisa que nunca vou descurar, pelo contrário, terão o meu apoio mais ainda do que os anos anteriores, só se tudo eu não puder, porque é daqui as mais-valias. Acho que toda esta época foi excelente, os sacrifícios foram grandes, mas foi notável o trabalho feito aqui pelo Miguel, foi excelente, foi muito bom mesmo, muito bom. Luís, relativamente ao campeonato da Zona Sul, 11º lugar, 35 pontos, 10 vitórias, 5 empates, 15 derrotas, 116 golos marcados, 124 sofridos, 23 pontos conquistados em casa, 12 pontos conquistados fora. Pois, acho que foi o campeonato possível. Eu penso que podíamos eventualmente, nomeadamente em alguns jogos fora com equipas mais diretas, termos feito talvez alguns resultados mais positivos, mas infelizmente eu não me gosto muito de desculpar, mas houve jogos realmente, e estou-me a lembrar 2 ou 3 jogos fora, o Alcobaça, o Bir, foram jogos que nitidamente fomos empurrados. E como é óbvio, foi o que eu expliquei, fizemos um bom início de campeonato. Depois houve uma quebra que era normal, porque os jogadores não são máquinas, não é? Tipo, foram explorados ao máximo naquele início do campeonato. Depois houve a entrada do Gonçalo Favinha, que também veio dar uma ajuda ao grupo, mas como é óbvio também vinha sem pré-época, também vinha com pouco ritmo. Tudo isso refletiu-se no campeonato, mas penso que acima de tudo, tendo em conta aquilo que se foi feito e que se falou, acho que foi um campeonato bastante positivo. Agora, houve jogos fora que eu acho que o Santa Cita merecia mais respeito, nomeadamente esses 2 jogos. Se calhar quando vamos a jogar com equipas, por exemplo, de outras associações, eu estou a falar concretamente da Associação de Leiria, e os árbitros são de Leiria, as coisas são muito mais difíceis. Infelizmente isso, quando acontece aqui com os árbitros do Ribatejo, nem sempre temos a mesma sorte que as equipas de Leiria têm. E esses 2 jogos, pelo menos, foram 2 jogos muito maus a nível da arbitragem. Os meus jogadores fizeram tudo para ganhar o jogo, mas dificilmente ganhariam esses jogos. Agora, de resto, penso que foi bom, porque, como o Pedro se deve lembrar, antes de começar o campeonato e com esta situação, tudo o que se dizia era que o Santa Cita praticamente era uma equipa já morta a bater. E portanto ficámos no lugar que é nosso. Acho que foi uma boa classificação. Claro, podíamos ficar um lugar ou outro acima, também podíamos ter ficado um lugar abaixo, mas penso que com tudo o que aconteceu, penso que foi a época possível, e espero que no futuro a gente consiga melhorar. Como é que foi possível depois, a meio da época, trazer o Gonçalo Favinha para Santa Cita? Com naturalidade também. O Santa Cita é um clube que, como outro qualquer, pode ir buscar jogadores, não é? Acima de tudo há uma amizade grande entre eu e o Favinha, e o clube fez um esforço mais uma vez, não financeiramente, mas a nível de emprego, garantiu o emprego ao Gonçalo. E portanto acho que isso na fase da vida do Gonçalo era importante, porque ele queria regressar, porque como toda a gente sabe, tinha uma filha pequena, ele estava se calhar um pouco chateado ou farto de falsas promessas, e acabou por saber
porque é que contava comigo. Eu disse-lhe que se ele viesse para Santa Cita, que o Santa Cita lhe garantia o emprego, e assim aconteceu. É aquilo que o Nuno estava a dizer. O Santa Cita pode ser um clube com dificuldades, mas é um clube honrado, é um clube que cumpre com a palavra, e o Gonçalo pode testemunhar isso, e toda a gente sabe que agora, depois, eventualmente, o trabalho que se foi possível, que criou-nos uma situação um pouco chata. Foi bom por um lado e foi mau por outro. A certa altura, quando ele começou a trabalhar, o horário não dava para ele fazer os jogos. Agora, também sei que o Nuno está com vontade de eventualmente poder ajudar para que ele possa ter um trabalho que lhe permita jogar, e se ele o conseguir, era bom que o conseguisse. Acho que também era importante para aquilo que vem no futuro, tal e qual como todos os outros jogadores, como é óbvio. Relativamente ainda ao campeonato, como é que viu também Sporting Tomar e Mialhada? Foram as duas melhores equipas? Sim, havia para mim mais uma equipa que era o Campo de Ourique. O Campo de Ourique, penso também. O Eiras foi uma desilusão grande, mas como é óbvio, acho que o Sporting de Mar e o Mialhada, dois clubes com maneiras de estar diferentes, não é? Foram as equipas mais regulares, que tiveram mais estabilidade, que tinham os melhores plantéis. Uma equipa, que o Mialhada é uma equipa que não paga, é de salientar, realmente tem um trabalho de formação ali excelente também, e conseguiu subir de divisão. O Sporting de Mar já é diferente, não é? Já aproveita um pouco a formação, mas também faz sempre as suas aquisições, como é óbvio. Tinha um plantel poderoso, e acho que fez aquilo que, para bem até do Hockey do Ribatejo, porque o Almeirim desceu. Para mim, acho que foi importante o Tomar subir, porque é sempre bom ter alguém na primeira divisão, mas penso que o Sporting de Mar e o Mialhada, e até mais o Sporting de Mar, acho que fizeram a sua obrigação. Mas não foi um campeonato mais fraco que o habitual? Não, acho que dizem que foi um campeonato a dois, porque essas duas equipas realmente se destacaram muito na frente. E se calhar conseguiram ter uma consistência que se calhar não conseguiu ter as equipas que tinham plantéis ao nível dele, porque havia depois se calhar um Campo de Ourique, como eu já disse, o Eiras, também uma equipa que também tinha um plantel, para mim, com jogadores experimentados. E depois, claro, houve para mim uma revelação, que foi não porque eu sabia que era uma equipa boa, o Alcobaça, para mim foi a revelação do campeonato. E depois acho que o resto foi tudo muito equilibrado, eram tudo equipas muito equilibradas, que acabaram muitas vezes por ganharem jogos, ou por terem um lugar ou outro mais acima, por detalhes, se calhar por essas situações que eu até falei, mas de resto do campeonato foi dentro daquilo que têm sido os campeonatos da segunda divisão. Agora, como é óbvio, essas duas equipas reforçaram-se bem, não é? Basta ver aquilo que o Tomar foi buscar, o guarda-redes que tinha sido o esteio da primeira divisão do Sporting de Mar, foi buscar o Gonçalo, foi buscar dois jogadores, um ao Alenquer, que era o seu máximo goleador, e outro que também era o jogador importante no BIR. Portanto, estou a falar do Sporting de Mar. Do Mialhada, penso que é um trabalho que vem sido a ser feito por o Vasco há muito tempo, com uma equipa que fez um excelente campeonato até nas camadas jovens e júniores, chegaram a andar nas finais fora. Uma equipa jovem, uma equipa que vem junto há muito tempo, com uma intensidade de jogo muito grande. Acho que está bem entregue, e desejo das maiores felicidades a essas duas equipas para o campeonato para o ano. Nuno, também como é que viu este 11º lugar da ACR de Santa Cita? Muito bom, dentro das nossas capacidades, eu acho que foi excelente. Devido aos jogadores que temos e a maneira como eles são remunerados, eu acho que para mim é uma vitória. Para mim é uma vitória. Claro que a gente não podemos jogar nas mesmas frentes que outros clubes, não temos as capacidades financeiras que os outros clubes têm, logo eu considero uma vitória. Isso é indiscutível, porque a gente sabe bem qual é a remuneração de alguns jogadores, nomeadamente o Sporting de Mar, em relação ao Santa Cita. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que me deixa bastante com orgulho, não é? Bastante orgulho mesmo. E foi muito bom, mesmo assim o campeonato foi muito bem disputado, apesar de termos algumas quesilhas e algumas fomos prejudicados várias vezes com a parte arbitral. O Miguel falou bem, que eu acho isto um absurdo, acho isto que não pode continuar, alguém tem que meter. Nós clubes temos que ser mais unidos,
não virarmos as costas uns aos outros, porque a Federação é muito cúmplice nos árbitros que tem, na formação dos árbitros. É inadmissível os árbitros que temos. É inadmissível, porque paga-se muito dinheiro às federações, muito dinheiro mesmo, para termos um bocado de qualidade. Eu, nomeadamente, fiz outro tipo de provas, onde estava habituado às organizações e federações, nomeadamente do todo terreno. Nós pagamos, sim senhora, custa, mas temos uma organização de topo, de louvar. E eu não vejo isto aqui. E fico muito indignado e triste quando vejo certos determinados árbitros. Como é que é possível haver árbitros a arbitrar certos determinados jogos? Quem diz a nós, diz jogos do Sporting de Mar. É inadmissível. Isto não pode acontecer nos dias de hoje. E acho que nós temos que nos juntar e debater estes e outros problemas das federações, que são muito graves. Nomeadamente, investimos, ou nós, como Sporting de Mar, nos escalões jovens, são miúdos, desde pequeninos até juvenis, não ficam em menos, em condições normais, de 5 mil euros, 5, 6 mil euros, mais ou menos. E quando estes indivíduos saem, os jogadores saem e são transferidos, não há um clube que receba um cêntimo. Isto é inadmissível, isto não pode continuar. Então, houve um investimento do clube a fazer um atleta até ali. E a Federação vai buscar um jogador, neste caso, paga 1000 euros, mais ou menos. O clube não recebe, ou qualquer clube não recebe um cêntimo. Isto não pode acontecer. Isto há de ser umas coisas, só se eu não puder. Eu quero, acima de tudo, dar as mãos entre os clubes, principalmente aqui o clubezinho, o Sporting de Mar. A gente tem que se unir. Então formamos aqui miúdos, que vão dar excelentes jogadores. E à primeira vão para um Sporting, vão para um Benfica, para um Porto, e o clube não recebe um cêntimo. Eu acho que isto não está bem. Isto no futebol as coisas não são bem assim. Mas nisto aqui tem que haver um bocado... Isto são coisas que eu fico indignado, porque não se paga-se bastante à Federação. Mensalmente, uma equipe da gente na segunda divisão andará na casa dos 600, 650 euros à Federação. É muito dinheiro, não é? Quer dizer, por jogo. Quer dizer, isto é complicado, não é? Como é que está esta relação com o Sporting de Mar nesta altura? Não sei, para mim, não tenho qualquer nada a apontar. Estou... na fase que estava como vice-presidente, estava um pouco afastado. Eu também tenho uma vida bastante ocupada. E daí a tentar, eu prometi, pronto, eu quando assumi este cargo, é para que as coisas irão mudar em todos os aspectos, nomeadamente a nível de relações. Eu não vejo, nem quero que haja tipo de relação, ou haja algumas quesílias antigas. Todos nós temos, claro que há sempre a rivalidade. Eu joguei, o Miguel jogou, nós, claro, o Sporting Mar, é lógico. Poderá haver um intercâmbio agora, de jogadores? Haver, não, poderá haver. Acho que não. A gente só perde com isso. E principalmente as camadas jovens só perdem com isso. As crianças e os miúdos, neste caso, não têm culpa de haver quesílias ou represálias antigas, porque eu sempre ouvi isso. Só se tudo não puder para evitar isso. Não, isso não quero. E acho que, acima de tudo, e neste momento de crise, é que as pessoas devem dar as mãos e estar unidas. E respeitarem-se mutuamente uns aos outros. Isso é o que eu vou pedir porque foi assim, é a minha maneira de ser, foi assim que me educaram. E é assim que eu quero. Acho que a gente só tem a perder neste tipo de situações. Logicamente que há sempre rivalidades, mal que não houvesse. Connosco, o entroncamento, isso tem que haver sempre. Mas acima de tudo, principalmente para as camadas jovens, eu não quero que isso aconteça. Quero de mãos dadas e que, naquilo que eu puder colaborar, e espero que haja retorno das outras partes, não só do Sporting Mar, do entroncamento dos clubes vizinhos e de outros, que as coisas rodem a 100%. É esse o meu objetivo. Muito bem. Luís, vamos voltar ainda ao plantel e vou-lhe pedir que te fale individualmente de cada um dos seus jogadores desta época, uma análise também breve a cada um deles e à época que fizeram. Vou começar aqui pelo um dos guarda-redes, o João Martins. Como é que viu também esta época do João? Martins é um jogador que já está na casa há muito tempo. É um excelente guarda-redes, talvez tecnicamente dos jogadores mais evoluídos que me passaram pelas mãos. É um jogador que acho que quanto mais os anos passam melhor está e pronto, é um jogador que realmente não tem uma disponibilidade a nível do trabalho para poder estar no hóquei a 100%, mas aquilo que ele dá e a qualidade que ele tem para nós são mais que suficientes para ele envergar a camisola que enverga. Portanto, acho que é um dos esteios. Foi um dos textos. Lembro, por exemplo, esse primeiro jogo que ele teve com o Campo Torico, se os sócios se lembram, acho que para mim foi um jogo épico do João. Eliseu Raimundo.
Sim, o Eliseu também já é um jogador de Santa Cita, praticamente tem uma mata de anos. O Santa Cita também ao Eliseu foi mais um jogador que acho que tem devido a tratar bem, arranjou trabalho ao Eliseu, que é uma coisa que eu acho que é fantástico da parte do clube, ter esta disponibilidade para ajudar os jogadores quando estão em dificuldade. Se calhar não pode dar, se calhar a nível financeiro, mas dá nestas coisas. Mas o Eliseu também retribuiu este ano, sem dúvida, com uma excelente época, talvez das melhores que ele fez no clube. Acho que o Eliseu este ano fez uma excelente época. Acho que foi-lhe pedido, se calhar, até jogar numa posição que ele até muitas vezes não gostava, porque o Santa Cita para a frente não tinha tantas soluções como tinha para trás, e penso que muitas vezes jogou lesionado, porque ele tem uma lesão, espero que não seja crónica, mas realmente no pulso, que este ano o condicionou, mas mesmo assim acho que fez uma época talvez das melhores de Santa Cita. É um daqueles jogadores que todos os anos é assediado para voltar à União do Entroncamento, o seu clube de crescimento e local, mas já há aquele amor a Santa Cita. Sim, isso é lógico que isso possa acontecer, mas isso também é fruto, se calhar, da maneira como ele é tratado em Santa Cita. Não é da nossa formação, mas o carinho que os sócios têm e todas as pessoas têm por o Eliseu, como têm por os outros, não é? Acho que é uma coisa enorme, e temos sempre a esperança e estamos sempre com vontade que ele continue a representar as nossas cores. Rui Oliveira. O Rui Oliveira é o nosso capitão, é o líder do balneário. É um rapaz que tem, eu nem sei nem sei quantos anos de Santa Cita. Depois de acabar a sua formação nas camadas jovens, sempre vestiu a camisola de Santa Cita. É um rapaz que terá sempre as portas abertas, é um rapaz que sente o clube como pouca gente. Eu estou convencido que o Rui Oliveira, no dia em que acabar a carreira de jogador, vai continuar como treinador, vai ficar ligado ao Santa Cita. Pelo menos é aquilo que as pessoas de Santa Cita esperam do Rui. Como é óbvio, ele é livre de fazer aquilo que entende, porque já deu tanto, mas nós esperamos sempre que ele continue ligado ao clube, porque é uma referência não só para a equipa sénior, como também para as nossas equipas de formação. Um jogador respeitado tanto dentro do balneário como fora dele, como tem sempre, até por os sócios. Pronto, acho que a abraçadeira está bem entregue. Tiago Barreiro. Tiago Barreiro também é o nosso vice-capitão, é o jogador destes jogadores que têm estado há mais tempo no clube, que é da terra. É um jogador que este ano também fez uma boa época. Também se lesionou, né, logo na segunda jornada, mas fez uma época também consistente, uma época boa. Penso que foi um jogador importante e muitas vezes também, como nós sabemos, com dificuldades de ir aos treinos devido ao trabalho que tem, mas cumpriu sempre com bastante entrega, e acho que foi um jogador importante também. Tiago Pereira. O Tiago é um jogador que também já vem há muito tempo comigo. Penso que este ano as coisas não lhe correram tão bem como normalmente decorrem. Não fez uma época, quanto a mim, tão boa. Fez uma época positiva, mas não fez uma época tão boa, nomeadamente a parte final. Mas é um jogador que tem uma qualidade técnica de stick, um jogador importante, um jogador que segura muito bem a bola, um jogador que é importante, foi importante para o plantel, e penso que será importante no futuro, se ele o entender também, continuar no Santa Cita. É um jogador que já conhece bem a casa, conhece bem os colegas. Às vezes devia de ser um bocadinho mais desinibido na sua postura, mas é um jogador também bastante importante. Nuno Nobre. O Nuno é um guerreiro, é um jogador que lembro-me do primeiro jogo que lhe saltou a rótula fora, e foi ao balneário, meteram-lhe novamente a rótula, e ainda foi fazer uns minutos finais. Isso diz do caráter do jogador. É um jogador que também já é de Santa Cita, apesar de ter a formação toda do Sporting de Mar. O Santa Cita deu-lhe a certa altura a oportunidade, e ele soube agarrá-la. Já sei que também de vez em quando, durante este percurso, teve também sempre algumas vezes convite para regressar ao Sporting de Mar, mas quis continuar
a estar ligado a nós, porque também está ligado também à formação. É uma pessoa que eu acho que que reflete em campo muitas vezes aquele espírito que o Santa Cita tem fora de campo. É um guerreiro, é um jogador que jogando atrás acaba muitas vezes por marcar bastantes golos, desequilibra bastante. Acho que foi pena neste final de campeonato realmente a lesão que ele teve no ombro, porque pronto, era importante ele ter nos ajudado, até porque também não tínhamos, como sabe, os jogadores todos, e fez também uma época muito boa. Pedro Almeida. O Pedro, eu nunca tinha trabalhado com o Pedro, não o conhecia como jogador, não o conhecia como homem, e quero destacar, e felizmente quero destacar o Pedro não só como jogador, mas também como homem. Tem um caráter brutal. É um jogador que entrou ali, começou a treinar para a equipa B a certa altura, porque não havia condições de pagar a transferência, porque o Pedro tinha uma idade que por um ano não pagava, não é? Mas estava com menos, se ele tivesse menos um ano já não pagava, mas tinha um ano, o clube não tinha essa possibilidade. Teve ali um período que treinava a equipa B e com a equipa A, e depois a certa altura foi muito importante. Acho que é um jogador muito inteligente, é um jogador que tem uma capacidade de ler o jogo da equipa adversária muito boa, mas acima de tudo também acho que parece que já está no Santa Cita há quase tanto tempo como os outros. É um jogador que faz um excelente balneário, é um jogador com uma educação espetacular, é uma pessoa que se entrega muito bem no Santa Cita, e estou convencido que vai ser no futuro vai ser um jogador que nós no futuro vamos ter como referência, como temos se calhar espero eu que assim seja, como temos se calhar o Rui ou o João, que já estão há mais tempo. Penso que é um jogador muito importante no seu caráter, na sua entrega ao treino. Acho que foi uma agradável surpresa. Gonçalo Favinha. O Favinha já o conhecia. O Favinha é um jogador de eleição, era um jogador que nós a certa altura quisemos para nos ajudar a ter numa daquilo que nós temos algumas dificuldades, que era em marcar golos, mas como é óbvio o Favinha veio de um campeonato onde o nível de exigência dos treinos e a pré-época não foram as melhores. Ele fez um esforço muito grande logo no início do campeonato, teve ali realmente jogos que foi uma mais-valia para a equipa, e na altura que ele estava a começar a estar no seu melhor, acabou por começar a trabalhar, e nós não pudemos contar com ele, talvez na fase que ele estava a começar mas estou convencido que se ele se mantiver no clube e se fizer uma pré-época, porque ele já pensando, os anos também passam, não é? Estou convencido que vai ser uma mais-valia para o ano. Carlos Fonseca. O Carlos Fonseca é um miúdo que tem bastante potencial, mas devido ao estudo que ele tem em Castelo Branco e também alguma instabilidade muitas vezes que ele tem emocional, é um rapaz não tem, é aquela idade um bocado complicada. Ele na altura, quando saíram os outros três, também houve a possibilidade de ele ter saído. Pois, falou-se nisso porque ele era primo do João, mas aí eu acho que o Carlos Fonseca também há a destacar que ele nessa altura viu que realmente o clube precisava e marcou presente. Podia ter abandonado o barco, como muitas vezes fazem os ratos, e não o fez. Se calhar treinando só uma vez por semana, muitas vezes à sexta-feira com a equipa B, para poder jogar ao sábado, e deu-nos o contributo a certa altura, nomeadamente mais a partir do último terço do campeonato, começou a ter dificuldades, porque, como é óbvio, treinando só uma vez por semana, os ritmos físicos baixam bastante, e até o próprio entrosamento no jogo, e acabou por depois não ser tão utilizado nesse último terço, mas naquela fase difícil que nós tivemos, em que até acabamos por fazer bastantes resultados positivos. É um miúdo que tem potencialidades, mas tem esse handicap, quer dizer, acaba por estudar numa zona que é difícil de ter transportes para vir. Nós tivemos o Tiago Pereira lá a estudar, mas não se pagava o antigo IC, agora paga-se, e portanto na altura
O Tiago vinha treinar porque tinha carro. Neste momento ele só vindo de comboio, e vindo de comboio acaba por ser complicado a situação dele, mas de qualquer maneira acho que é um miúdo que tem um potencial enorme, e nós, como é óbvio, nunca fechamos as portas a ninguém. Agora sabemos que se calhar vai ser complicado ele poder continuar no clube devido precisamente a esta situação. Agora, como é óbvio, iremos também ter uma conversa e esperar que ele decida alguma coisa. Vamos começar pelos mais novos. Rodrigo Saboga. O Rodrigo Saboga também foi uma agradável surpresa. O Rodrigo Saboga apareceu ali na altura que o Costa Pereira se foi embora. Foi a possibilidade que nós tivemos. Eu tinha algumas referências do Rodrigo, mas sabia que ele muitas vezes tinha sido o terceiro guarda-redes nas equipas do plantel do União. Sabia que ele precisava de ganhar confiança, e no primeiro dia que ele veio eu disse-lhe que ele trabalhasse e que esperasse para a oportunidade dele. Isso foi assim que ele o fez. Entrou bem ali no plantel, entrou bem, foi bem recebido, como sempre, com todos os jogadores. Foi trabalhando, e quando foi preciso, nomeadamente na parte final do campeonato, que ele fez bons jogos, nomeadamente para a Taça de Portugal, fez bons jogos, e é um guarda-redes que tem uma margem de progressão muito grande, e penso que muita gente não pensava que sequer que o Rodrigo tivesse possibilidades de vir a fazer aquilo que ele fez no final da época. O certo é que ele, fruto do trabalho que ele fez e que nós também o ajudámos a fazer, ganhou confiança, cresceu, e é um guarda-redes que temos que contar para o futuro. Zé Miguel Boavida. O Boavida já apareceu mais tarde na Liga da equipa B. Quando nós começámos com a equipa B, que toda a gente sabe, era para aproveitar alguns jogadores da equipa de júniores que não tinham muita possibilidade, se calhar, de fazer um campeonato de júniores ao nível que nós queríamos que eles fizessem, porque como nós sabíamos que havia equipas dos júniores que tinham, nomeadamente o Sporting Tomar, o Troquel, tinham plantéis poderosos que eventualmente nós andaríamos a jogar com esses jogadores no campeonato regional, e depois pouco mais eles tinham, e foi dada a possibilidade. O clube realmente fez esse esforço já a pensar no futuro. Foram lançados esses jogadores acho um pouco, como costuma dizer, às férias, porque jogávamos com os jogadores, nomeadamente, sei lá, os jogadores do Lourinhã e outros jogadores que já têm muitos anos de hóquei, e eles acabaram por fazer um campeonato o possível, fizeram o campeonato até ao fim, fizeram os dois campeonatos, e acho que foi bom para crescer. O Zé Miguel apareceu nessa dinâmica, era um jogador que nós também tínhamos alguma falta de jogadores para a equipa B. Sabíamos que o Zé Miguel era uma pessoa que tinha alguma instabilidade nos anos que tinha representado, nomeadamente o União do Entroncamento e o Santa Cita numa outra situação, mas a verdade seja dita que o Zé Miguel este ano foi fantástico, não complicou, não arranjou problemas, e ajudou a equipa B. João Vaz. João Vaz era o primeiro ano de júnior. Foi um jogador importante, é um jogador que tem bastante margem de progressão. Para o ano ainda vai ser júnior. A nível dos treinos e de alguns jogos, nomeadamente em Sintra e outros jogos que ele fez, acho que fez a obrigação, não lhe podíamos pedir mais. E penso que, nomeadamente neste final de campeonato, foi talvez dos jogadores mais utilizados da equipa B, mais tempo que teve mais minutos da equipa B. Precisa realmente de ganhar um pouco mais de velocidade e de resistência física, mas é um jogador que tem bastante stick, é um jogador que também gosta muito do clube e sente muito do clube. Foi ele uma das pessoas, foi ele o que tomou a iniciativa para a claque do Santa Cita, portanto isso diz aquilo que ele sente do clube, e realmente é pena que a claque tenha acabado, mas pronto, ele não pode estar em todo lado, não é? Esperemos que talvez no futuro ela possa vir novamente a nos ajudar, mas é um jogador que sente muito o Santa Cita e portanto é um jogador que eu penso que o clube tem que contar para o futuro. Ricardo António. O Ricardo é um jogador da equipa de juvenis, que também foi lançado na equipa B, foi dos juvenis que jogou mais da equipa B, acabou por também fazer acho que 2 jogos por equipa A, como é óbvio, sendo juvenil do último ano,
é um rapaz que também tem muita margem de progressão, é um jogador que também teremos que contar para o futuro, e para o ano vai ser daqueles jogadores que, como todos aqueles que fazem parte dos júniores, vão certamente continuar a trabalhar com a equipa sénior. Guilherme Cunha. O Guilherme é um bom jogador, talvez não leve o hóquei tão a sério como eu gostava, que sou padrinho dele, é pena que ele não o faça, mas é um jogador que tem bastantes potencialidades, para mim dos jogadores da equipa de juvenis, dos bons jogadores que nós temos na equipa de juvenis, e foi um jogador que fez um jogo para a equipa sénior, para a equipa de B também fez alguns jogos, é mais um jogador que nós esperamos que sinta a camisola como todos os outros sentem, e que no futuro represente o Santa Cita. Zé Pedro. O Zé Pedro é um jogador, é um goleador, é um jogador que tem uma entrega no treino. Quem o vê treinar não se admira com os jogos que ele faz, porque ele entrou, por exemplo, no jogo dos séniores e parecia que jogava com ele já há 10 anos. É um jogador que tem uma entrega ao treino fantástica, é dos jogadores que tem uma potência para a modalidade brutal, e tem uma margem ainda de progressão enormíssima, e para mim é um dos nossos diamantes. E Rafael Morgado. O Rafael não jogou na equipa sénior, jogou o Luís Vicente, o Fábio Macarrão, exatamente. Os guarda-redes, o Joel e o Fábio. Portanto, foram todos. O Luís Vicente também é um jogador que já está no Santa Cita há bastante tempo, é um jogador que tem uma potencialidade ofensiva muito grande. É pena realmente que não encara o processo defensivo da mesma forma que encara o ofensivo. É um jogador que também para o ano nós contamos com ele, tanto para a equipa sénior como para a equipa júnior, e penso que vai crescendo, vai ser obrigado a crescer, e no futuro vai ser um jogador importante para o nosso clube. O Fábio Macarrão também é um jogador que tem uma entrega muitas vezes fora do normal ao jogo. Eu não sei se o Fábio para o ano irá continuar ou não. O feedback que tenho da mãe é que eventualmente o Fábio poderá entrar numa escola na tropa, ou fazer no mercado de trabalho. Também é um jogador que, para aquilo que tem feito no clube, terá sempre as portas abertas. Esperemos que por um lado gostaríamos que ele continuasse, por outro também teremos que encarar sempre a situação hoje em dia, como está o mundo, não é? Que ele siga a sua vida. Portanto, está nas mãos dele eventualmente essa decisão. Depois falta, se não estou em erro, falta o Joel, que durante muito tempo foi sempre o nosso terceiro guarda-redes da equipa sénior, que este ano está na faculdade em Coimbra, que jogou muito na equipa, que jogou mais na equipa B, um guarda-redes que também tem um potencial enorme, e acabou por fazer também penso que um jogo para a equipa A. Penso que é um guarda-redes que nós temos também que contar para o futuro. O Fábio foi uma agradável surpresa este ano. Ele começou muito bem a época. Lembro de um jogo que fizemos com o Benfica em casa, ele teve muito bem. Normalmente era o guarda-redes suplente do Joel, mas este ano cresceu bastante, evoluiu bastante. Foi um rapaz com uma assiduidade aos treinos brutal, disse sempre presente. Quando nós precisávamos, faltava um guarda-redes sénior, o Fábio só se não podia que não ia treinar. Isso também depois acabou por se refletir em pista. Como é óbvio, acho que ele precisa ganhar um bocadinho mais de confiança em certos momentos do jogo, mas acho que este ano foi uma época que se calhar ninguém contaria que o Fábio fizesse a época que fez. Luís, está aqui o futuro da ACR de Santa Cita nestes últimos jogadores? Sem dúvida. É por isso que fizemos a equipa B, é por isso que trabalhamos. Nesses e todos os que estão para trás ainda, não é? Porque nós também depois temos os juvenis, alguns que não falámos, temos os iniciados, temos bons jogadores nos iniciados, e os infantis também há de chegar aos séniores, e é isso que é o nosso legado, é isso que nós queremos realmente que o futuro, que o clube se reveja, não é? A nível de uma equipa de júniores, ainda não está programada esta nova época a ver? Para já o Nuno, e que falou comigo
e falámos de equipa sénior, que era realmente a situação mais premente, e como o Nuno disse bem, a formação vai ser sempre, como tem sido estes últimos anos, há uns anos atrás por a mão do meu irmão, agora por a mão do Nuno, vai ser sempre uma aposta do clube. E, portanto, os júniores para o ano vão ter uma equipa competitiva, porque se vão juntar alguns juvenis e os júniores da equipa B, e portanto vamos ter uma equipa, ao contrário deste ano, que tínhamos uma equipa com poucos jogadores, com um plantel que permite o treinador que pegar neles fazer um bom trabalho. Já agora também falaste que me faltava um jogador, que era o João Paulo, também fez um início de época bom, a certa altura depois teve alguns problemas de saúde e acabou por não continuar a época, mas gostava realmente que é um jogador também com bastante potencial. Quem sabe se ele para o ano, integrado na equipa de júniores, não vai ser uma surpresa como foi o Fábio este ano. Bem, me faltava um. Nuno, relativamente a esta constituição já da formação da secção juvenil, podemos dizer que vamos ter todos os escalões em Santa Cita na próxima época? Sim, em princípio sim. Vamos ter tudo. Estamos a afinar as últimas agulhas, mas em princípio teremos tudo. Quanto à equipa B, também se vai manter? Não, a equipa B em princípio não. Integrará porque na vai parte entrar dos a equipa de séniores e na júniores. parte dos júniores, indiscutivelmente, que tem que ser. E a nível de outras modalidades? Sim, teremos noutras modalidades do clube em si. Sim. Temos o atletismo, que estamos muito fortes também no atletismo, que tem sido uma surpresa estes 2 últimos anos, no qual terei o Francisco Confraria, tem sido uma pessoa fundamental nesta secção do atletismo, tem sido excelente. Temos uma equipe excelente, com atletas muito bons, como é do vosso conhecimento. Temos também as outras secções, temos a parte da combofilia, que também trabalha já há alguns anos. Temos a parte do motor aventura, que também faz vários eventos ao longo do ano. Nomeadamente, teremos sempre um que é a nível nacional, que irá ser feito em princípio em outubro, que é o Enduro Clássico, que foi um sucesso ano passado, este ano irá se manter também. Que tem também a parte também tem umas atividades, umas descidas dos carros de rolamentos, que é para o mês que vem, no dia 7. Queríamos também ter a parte de ténis de mesa, era uma das coisas que eu tinha em mente também ter, o ténis de mesa, porque há alguns miúdos propuseram-me isso, e eu acho que é de aproveitar os ténis de mesa. Temos a parte também que eu queria ver se conseguir, a parte do futsal. Há alguns elementos, alguns jogadores mostraram interesse em criar-se uma parte de futsal, quer dizer, nós vamos tentar, onde pudermos, as modalidades todas que temos, vamos tentar abraçá-las todas, vamos ver. Acho que o clube tem capacidades para isso. Temos outros atletas bons em Santa Cita e não temos condições para os poder ter, nomeadamente temos uma atleta que é campeã nacional de salto à vara e salto em comprimento também, não é? Que é excelente, temos pena de não o poder ter, mas só se tudo não puder não o vou ter, é excelente. Pronto, e teremos aqui, claro, indiscutivelmente que o desporto terá o hóquei e vamos sempre manter, não é? E vamos começar agora a criar mais miúdos, os chamados os Bambis, que isso é a minha aposta já para o próximo ano, cativar o máximo possível. Iremos ter também a parte do hóquei feminino. Nós temos já algumas atletas na parte do hóquei feminino, estão integrados com os escalões, neste caso, dos iniciados. E temos umas atletas daqui de Tomar, que estão paradas, já jogaram, que vamos tentar incorporar. Portanto, eu queria fazer um trabalho que demorasse, se calhar, 2 anitos ou 3, e daí termos uma equipe de hóquei feminina, que eu gostava bastante de ter, porque temos lá umas miúdas, temos alguns talentos e é pena perderem-se. Portanto, só se tudo não puder. Vou fazer esse já fiz já houve contactos, e na sexta-feira iremos ter uma reunião com alguns pais dessas atletas para ver o que podemos fazer, isso era uma das coisas que eu gostava de ter. E os apoios e os patrocínios para tudo isto? Pronto, agora é assim, agora é que você tocou na ferida, que é normal. Mas, vamos lá à parte mais má. Não é mais má, pronto.
Nós temos feito um trabalho, é o que eu lhe digo, está aqui uma equipe por trás, independentemente da equipe que está a colaborar comigo e a nova equipe, que temos alguns elementos novos, mas é de louvar o trabalho que tem sido feito, o esforço e a dedicação. E não só dos próprios atletas, que têm feito alguns jantares, convívios, outro tipo de atividades que nos têm também angriado alguns fundos. Eu não sei, nem me lembro que haja um clube, eu falo, por exemplo, no Hockey Sénior, no passado fizeram 2 ou 3 eventos e utilizaram o capital. Uns valores até muito bons. Isto é de louvar. Não é qualquer clube que os jogadores, sentindo a dificuldade do clube, se juntam e se unem, dão as mãos e conseguem criar umas atividades e fazer isto. Isto é de louvar. Isto, lógico, quando eu vejo este tipo de situações, outras pessoas que estão ligadas ao clube, os sócios, como o Miguel disse, porque isto é deles. O que está ali, tudo é deles. Mas toda a dedicação e tudo, isto leva-me a abraçar este projeto neste momento tão difícil. Lógico, os patrocinadores, temos os patrocinadores, alguns antigos que se vão manter, temos outros que não podem, devido à conjuntura e devido às empresas, como sabemos, principalmente no nosso Conselho, as empresas estão muito fracas, estão muito débeis e, logicamente, é mais um custo acrescido, independentemente seja pouco, mas a contenção de custos de todas as empresas, isso é perfeitamente normal e eu tenho que compreender isso. A nossa Câmara também vive momentos de dificuldade, como todos nós sabemos. Não poderei exigir à Câmara Municipal, porque se não tem, porque acredito, se o tivesse, aquilo que foi prometido em anos anteriores, se eles o pudessem, podiam-nos, davam de certeza. Mas tenho um apreço também muito especial à nossa Junta de Freguesia, que apesar também do esforço, tem-nos apoiado bastante, muito bom, o que eu deixo aqui um agradecimento, principalmente este ano, e das dificuldades que também têm passado, têm apoiado também muito o Santa Cita. Como têm apoiado o Santa Cita, acompanham também outros, nomeadamente a Linhaceira, a Aceceira, a Correios Foco. Eu acho que estas coisas, pronto, o que haja e que seja distribuído, ou seja, o sol quando nasce é para todos. Eu acho que noutro tipo de situações devia ser assim. Eu acho que é justo. Portanto, nós precisamos, mas os outros também precisam, não é? E pronto, vamos aguardar alguns contactos, estou à espera de alguns feedbacks. Está a ser também elaborado ainda um plano que está praticamente a fazer um plano de atividades de todas as secções para este ano, aliás para o próximo ano, que será pronto entregue à Câmara e daí depois virá alguma parte da Câmara, penso que sim, dentro das possibilidades deles, que não se pode exigir da maneira que estão as coisas, tem havido alguns diálogos, mas eu compreendo. Agora é assim, a nível de patrocinadores oficiais, está a haver também alguns contactos, falta limar as pequenas arestas no nosso plano de atividades para que possamos ter 2 a 3 patrocinadores. Claro, nada está garantido, geralmente eu quando gosto de falar em coisas concretas. Sou sonhador, qualquer homem é, mas gosto de ter os pés bem assentes na terra e devemos sempre, mas sempre calçar o sapato à medida do pé. Sempre. E esse é o meu lema. E vamos vivendo um dia de cada vez. Hoje já passou, amanhã é outro dia. Pronto. Agora não quero encerrar as atividades, não quero. É um voto de louvor daquilo que eu apresentei ao Hockey Sénior, da parte da colaboração deles. Fiquei muito satisfeito, pensava que iria ter outro tipo de postura da parte deles, mas não. Temos ali gente muito digna, capaz, que me surpreenderam muito, que eu não estava à espera. E isto é muito bom e só nos ajuda a ter aqui uma equipe bastante coesa. Isto é muito bom, o que me deixa muito satisfeito. Nuno, relativamente, e voltando a esse tema da Câmara Municipal de Tomar, fala-se sempre muito que a ACR de Santa Cita é um clube que está, se calhar, um pouco afastado aqui do Concelho de Tomar. Como é que sente também esta relação com a Câmara Municipal? Pronto, é verdade, pronto, a gente gostava sempre de um bocadito mais, né? Quem não sente não é filho de boa gente. Logicamente, pronto, Tomar é uma cidade, tem mais população, é lógico que apoia o tipo de atividades, o que eu não condeno, pelo contrário. Mas pronto, devia-se olhar um bocado para Santa Cita, nós temos alguns encargos, nomeadamente com a banca, de situações que nos foram impostas, como é do vosso conhecimento e do conhecimento público, que nos obrigaram a substituir toda a cobertura do nosso pavilhão de modo esportivo, que era de amianto, como todos sabem,
era necessário substituir e foi-nos prometidas verbas, não só da Câmara, como também da parte do Governador Civil. O que é certo, por dificuldades e tudo, as coisas não nos chegaram. Ora, lógico, o clube tem que estar a pagar este investimento. O clube mudou, fez. Eu nessa altura não estava ainda na direção, mas pronto, tenho que assumir e agora cá estamos e temos estado a assumir essa dívida. Só que tudo isto custa a pagar, não é? Mas pronto, não posso exigir. Quando a Câmara entender e puder nos dar o apoio, nós somos muito gratos a isso. Se também não têm, também não podem... Eu compreendo isso. É porque chegou uma altura, nós falamos que mas eu compreendo. Se não tem, é porque não pode. Estou convencido que a priori podiam dar. Agora, logicamente, a gente vê outras instituições, nomeadamente aqui em Tomar, porque tem outro dinamismo, tem outro apoio. Pronto, não digarei se será a Câmara, se há outro. O Olipaz também trabalha muito bem. O Sporting de Tomar chegou onde chegou, porque não é fácil. Pronto, também tem os patrocinadores deles, não deixam de ter, e tem o mérito deles também. Porque se os têm foi porque os conseguiram. E para estar na primeira divisão deles tem que ter uns apoios muito grandes e todos nós sabemos quais são os custos dos encargos da primeira divisão, isto, independentemente dos vencimentos dos jogadores. Não é? Isto é muito dinheiro. Mas pronto, eu quero levar o ACR a bom porto, todo, com esforço e dedicação. Tudo o que pudermos, tudo o que vier é bem-vindo e nós agradecemos dentro da nossa humildade. Portanto, acho que o que é que já lhe foi dito por alguém ligado já à Câmara Municipal? Não, neste momento ainda não houve contacto nenhum. Pronto. Eu, como disse, estamos a elaborar o nosso caderno de encargos, o nosso caderno de atividades, de todas as secções que temos e as respectivas atividades de cada uma. Irá ser apresentado depois e depois daí vamos ver. Em princípio haverá feedback. Entretanto também vamos ter eleições, não sei quem é que ficará na parte da Câmara, pronto, não sei como é que as coisas são, mas eu estou convencido que dentro do pouco há de vir. Pode não ser, mas há uma coisinha há de vir e é de boa vontade. E nós aceitamos. Agora temos que calçar o sapatito à medida do pé. É isso, isso é como tudo. Outra base que é sempre essencial na vida de um clube é os sócios. Como é que está nesta altura a situação dos sócios? Quantos sócios tem a ACR de Santa Cita? Como é que vai também querer angriar mais alguns sócios? Sim, indiscutivelmente, a ACR tem bastantes sócios. Por acaso temos muitos sócios. Mas os sócios pagantes são na casa dos 60% a 70%. E a cota também se pede. O ACR é uma cota risória para os dias de hoje. Eu acho que... E uma das situações que eu quero e tentar é subir um pouco as cotas. Um valor... Acaba por ser simbólico, independentemente do que se está a pedir aos sócios. E quererei, se puderem, e tenho pena nestas assembleias não ser mais em massa e vir mais sócios para nós elucidarmos das contas do clube. E nesta assembleia as contas foram postas na mesa tal como elas são, o que é que se deve, tintim, porque daquilo que eu me lembro e daquilo que foi posto, foi excelente, e a compreensão de quem esteve presente das dificuldades do clube que vivemos neste momento. Mas pronto, uma das coisas que eu queria, acima de tudo, era angriar mais sócios, dar alma benéfica nesse tipo de situações, inclusive cativar os sócios para que vejam mais os jogos, dar benéfico também aos sócios especiais que já há, e temos bastantes, e que são muito importantes, e queria criar também o sócio-atleta, porque nós, nesta altura, temos, desde neste caso, um miúdo ou uma criança que esteja, obrigatoriamente até que exigia-se, ou o pai ou o atleta tinha que ser sócio. Independentemente de já poder ser sócio, mas os novos atletas, e que não é por um valor simbólico, nesta até posso referir, estamos a falar de 50 cêntimos, mas foi um sócio que ganhámos e foi um atleta que iniciou no clube e, posteriormente, mais tarde, para a prosperidade, vai dizer, o meu primeiro clube foi sócio. Isso é das coisas que eu quero pôr, e é o sócio-atleta. É primordial isso. Quem está, há atletas, muitos são sócios, mas há alguns atletas que não são. Mas são os pais, pronto. Sim. E não é um valor simbólico de 50 cêntimos por mês e teremos um sócio-atleta e é bom. Agora, tem sido também da parte dos sócios, Santa Cita também é uma populaçãozita que está um pouco envelhecida, o que me deixa também um pouco triste. Temos algumas crianças, mas o que me felicita aqui, que me deixa também bastante satisfeito, é que nas imediações, nomeadamente da Linhaceira, temos muitos atletas, muitos miúdos da Linhaceira, da parte da Aceira também, mas essencialmente da Linhaceira, que está praticamente
encostado a Santa Cita, praticamente a quase a Santa Cita, e tem uma enorme densidade populacional, onde tem muitos miúdos. E digo-lhe mais, que temos estes escalões dos escolares, neste caso, que são miúdos, nomeadamente, essencialmente ali da Minhaceira, que temos ali uma equipa ex-libris. Eu estou convencido que vamos sair dali uma excelente equipe. Eu penso, a gente vai vendo os miúdos, a par e passo e a evolução, desde que eles começam a andar para a mão naqueles rings e até onde estão a chegar, o que me deixa bastante satisfeito. E tem sido essa gente, e eu agradeço muito, essa gente e também pessoas e colaboradoras das outras, neste caso da freguesia, podemos considerar da freguesia, que nos têm ajudado também bastante. E eu deixo aqui o meu voto de agradecimento a todos os pais e as crianças que nos têm ajudado, porque sem crianças nós não podemos manter o hóquei juvenil que tem, o trabalho que tem sido feito, o qual eu quero manter, não é? E deixa-me bastante satisfeito. Por isso, este ano vai ser o próximo ano, aliás, vai ser uma aposta muito nas crianças. Nos Bambis vou tudo. Eu estou a pensar seriamente na fase de iniciação, até a própria mensalidade seja a custo zero para agregar o máximo possível. Nós temos disponível também material para as crianças que queiram iniciar a patinagem, temos material disponível, o clube está de portas abertas. A priori terei uma pessoa que disponibilizou também para isto, que tem sido uma pessoa também fundamental, já com alguma idade, curiosamente também veio do entroncamento, que é o Sr. Saboga, e disponibilizou também, que tem sido primordial também nos guarda-redes do hóquei juvenil, tem feito um trabalho incansável, e que disponibilizou também na parte de iniciação, que me deixou bastante satisfeito. E iremos apostar também 100% nisso, porque ano passado não conseguimos, não tivemos, mas este ano a minha aposta vai ser muito forte nas crianças, na iniciação. Qual é que é o seu grande sonho agora como presidente do clube? O meu sonho como presidente, para já, é saldar as dívidas que o clube tem. Isso é ponto assente nisso. E só se tudo não puder, vamos fazê-lo. Com o esforço e a dedicação de todos. Teremos possibilidades, e o projeto que temos, vamos tentar num salvar. futuro próximo, ter o Santa Cita novamente na primeira divisão? Só se eu não puder. Só se tudo eu não puder. Vamos fazer todos os sacrifícios para isso. E vamos conseguir, se Deus quiser. É um dos seus também maiores sonhos. Nós já estivemos na primeira divisão. Exato. E aqui o Miguel que viveu isso e foi um atleta nacional, internacional, e teve o mérito que teve, sempre a pessoa, e sabe muito de hóquei, indiscutivelmente. Acho que não tenho palavras para descrever o trabalho que ele tem feito e como atleta e como treinador, mas só se tudo não pudermos, porque nós temos ali, ele falou bem, nós temos ali talentos de louvar. Lógico que estes miúdos estão a ser muito desencaminhados, não só por nossos clubes vizinhos, como clubes de peso, e está aqui o Miguel que sabe, e que me preocupa um pouco até que ponto o Santa Cita consiga assegurar. Daí a minha revolta em relação à Federação, porque se formarmos uns miúdos que nos custaram tanto e de um momento para o outro vamos ficar sem eles a custo zero, isto não é justo. Eu digo para mim e digo para o Sporting de Mar ou para outro clube, aqui aos nossos, nós temos que dar as mãos nisto. A gente tem que se levantar e falar com a Federação. Exatamente. Eu acho que, porque fazemos aqui uns talentos, porque temos talentos e temos aqui uns jovens de excelência, independentemente, nós não sabemos o dia da manhã, mas eu digo-lhe uma coisa. Há sempre uma percentagem para o clube. O meu futuro, se puder, Corrige. e se conseguirmos aqui de peso, independentemente dos patrocinadores e o que vier aí, só se tudo eu não puder, levarmos o Santa Cita à primeira divisão, digo-lhe já. Só se não puder. Nuno, relativamente, e vamos já começar a falar um pouco do que se pode já saber da nova época, Luís Miguel Cunha vai continuar a ser o treinador da equipa sénior? Sim, e não só. O Luís, após eu tomar a posse de presidente, no dia a seguir contactou-me e tivemos uma conversa de homem para homem. Já é uma pessoa que eu respeito, conhecemos desde a infância, desde miúdos, e disto aqui leva-nos já uns anitos disto. Como homem e como treinador e torno referenciar, ele dispôs-se a colaborar em tudo, não só na parte do hóquei sénior, mas toda a parte do departamento do hóquei juvenil. No que for preciso, eu vou contar com ele, porque ele disponibilizou-se e deu todo o apoio dele para nos ajudar naquilo que for preciso. Isto é excelente, é muito bom. Luís, portanto, vamos ter treinador. Mais um ano. Sim, mais um ano. Acho que é o que eu disse. Acho que é nos momentos de dificuldade que as pessoas se veem, não é? Eu vi este clube nascer conjuntamente com o Nuno e com muitas pessoas que neste momento já temos uma idade que temos que ter também alguma responsabilidade. Muitas conversas certamente ele ouviu em casa dele do início do clube e eu também na minha,
E portanto acho que Foi fácil chegar a acordo. foi fácil, porque eu acho que nestes não podia dizer que não, porque por aquilo que fizemos, por o sacrifício que fizemos de subir, de ficar, como se lembra, nos oitavos de final da taça, este plantel, quando ninguém contava com isso. Exatamente. Pois é o segundo ano consecutivo que nos mantivemos este ano com menos estabilidade do que no ano anterior. Eu, ao ver realmente o esforço que se está a fazer nas camadas jovens, acho que era um pouco ingratidão da minha parte abandonar o barco nesta altura, e portanto eu cito o Santa Cita e levanto-me a pensar no Santa Cita e deito-me a pensar no Santa Cita. Portanto, claro que também tenho que pensar no meu trabalho na escola, mas dou por mim muitas vezes no meu trabalho a pensar e a tentar resolver situações, e portanto teria que, até por a amizade que temos desde a infância, que teria que ajudar esta nova direção. Todas as pessoas que realmente muitas vezes não aparecem, que trabalham ali de uma forma gratuita no bar, que fazem parte desta direção, que fazem tudo para que realmente o Santa Cita consiga estar representado numa segunda divisão, porque eu muitas vezes digo, o Santa Cita estar na segunda divisão é como muitos clubes estarem na primeira, e se realmente nós conseguíssemos subir à primeira divisão a médio prazo, isso era um feito, se calhar, ainda maior do que o outro que tivemos. Mas pronto, é o que não diz, é que os pés bem assentos da terra, para já teremos que tentar fazer um plantel que nos garanta alguma estabilidade para o próximo ano na segunda divisão, e é nisso que estamos a trabalhar. E eu penso que com as dificuldades que o clube tem, com o modelo que está a ser, com o Nuno e esta nova direção, como ele diz, calçando o sapato à medida do pé, estão a tentar fazer o saneamento do clube. Foi prometido realmente uma coisa que eu acho que é de louvar nesta nova direção, é que realmente ainda há alguns vencimentos em atraso, e eles garantiram que vão pagar esses vencimentos, coisa que se calhar em outros clubes não acontece, porque se podia pegar nesse dinheiro eventualmente e pensar noutra época, que é aquilo que muitos clubes fazem. E acho que isso demonstra também o caráter das pessoas, e isso foi sempre o que aconteceu no Santa Cita, e não deixa de continuar a ser feito, e portanto eu teria que ser presente para que eventualmente todos os outros atletas, e eu assim o espero, também o digam. E portanto, se eu eventualmente hesitasse, também era normal que os meus atletas eventualmente hesitassem. Eu espero que eles não hesitem, e espero que eles, neste momento que o clube também precisa deles, digam presente, sabendo que vai-se para o ano, em algumas situações, se calhar ao nível do treino, vou continuar a ser exigente, como sempre sou, mas também pensando que eles não são profissionais, e que alguns têm o seu trabalho, que já acontecia este ano em algumas situações, e sabendo que eventualmente vai haver um treino ou outro que os jogadores possam não ir, não é uma coisa que me agrada muito, mas é a realidade atual do desporto, e eu estou convencido que o Santa Cita para o ano vai, se não contar com todos, pelo menos com a grande maioria, estou convencido que sim. Quanto ao plantel, então, vai haver novidades durante esta próxima semana? Eu sei que os jogadores neste momento estão a ter uma reunião entre eles, no sentido de conversarem e de verem realmente, mas eu estou convencido que eles vão, eu assim o espero, que eles vão aceitar, porque eu acho que o esforço que eles fizeram ao longo deste tempo também não pode ser deitado para o lixo, não é? E portanto, como é óbvio, também sei, o Nuno também o disse numa reunião que houve com os jogadores, que neste momento não poderá haver condições para satisfazer alguma situação que eles mereçam, mas saldar a dívida acho que é importante, e no futuro, foi o que ele disse, e se houver possibilidades, se realmente o clube também não se vai esquecer dos jogadores, porque eles têm sido incansáveis, e não voltando a repetir, mas a situação desta época, noutro clube que não fosse Santa Cita, com um balneário diferente, as coisas tinham-se completamente partido logo no início da época, e eles não foram ratos nessa altura, não como alguns dos colegas deles acabaram por ser,
e penso que desta vez também não irão ser, pelo menos é a minha convicção, como é óbvio. Eles são livres e são homens, a grande maioria deles já são pais de família, também têm alguma responsabilidade, são livres e seja qual for a decisão deles, tanto da minha parte, penso também como da parte do clube, vai ser respeitada sempre, não é? Como é panágio do Santa Cita, mas estou convencido que eles vão fazer mais uma vez, vão dar as mãos e vão num momento difícil que o clube eventualmente está a passar, vão dar as mãos e vão dizer presentes. É essa a minha convicção. Nuno, também qual é que é a sua convicção quanto a este plantel que está reunido nesta altura, e sabemos que o orçamento vai ser praticamente zero agora de início, mas espera com certeza que a maior parte destes jogadores continue? Eu acho que sim, houve pronto, após este tipo de situação, claro que falei com eles e pus o ponto de situação a eles e tudo o que estava a passar e o que nós pretendemos. Acima de tudo, sanear a parte financeira, acima de tudo é isso. Eu costumo dizer muitas vezes, pobrete mas alegrete. Tá, mas pronto, as pessoas andam satisfeitas, a gente paga quem deve. Agora é assim, daquilo que eu tive e de algum feedback, embora a primeira reunião que eu tive com eles e a primeira abordagem que eu tive, amor de Deus, nem impus nem espada, eles são livres de pensar, fazem o que entenderem. Mas houve feedback de alguns jogadores, curiosamente os que eu menos esperava ou que podiam sair, foi dizer, não, contem comigo, pá, tudo bem, cá estarei. Pá, fiquei surpreendido, claro, não foi a maioria, mas alguns jogadores, depois de sair, disse, pá, se eu estou aqui, pá, estou estável, até tenho um emprego bom, mas se conseguisse-me arranjar um assim, pá, pronto, são coisas que me deixaram bastante satisfeitos, né? Agora, indiscutivelmente, se as coisas melhorarem, eu estou convencido que sim, porque isto depois cria-se aqui um espírito de equipa e de amizade, quer dizer, eu noto isto. Há aqui um espírito, é o tal balneário e as coisas funcionam, isto é bonito, pá, nos dias de hoje é se as coisas melhorarem depois lá, sim, a meio da época poderá haver um reconhecimento da direção com os jogadores. Exatamente, indiscutivelmente. Sim. Muito bem. Luís, quais é que são os objetivos para a próxima época e como é que vê também já este próximo campeonato da Zona Sul, ao que tudo indica, em que o Santa Cita vai continuar? Eu não sei ainda quais são as equipas, mas sabemos que o Almeirim vai estar na Zona Sul. Nesta zona. Pronto, penso que vai ser um campeonato competitivo. Sei que houve também algumas dispensas do Sporting em Portugal, nomeadamente dos jogadores que vêm da primeira divisão, que certamente irão reforçar as equipas de Lisboa. Penso que vai ser um campeonato competitivo, claro que com um campeonato que vai refletir um pouco o estado que o nosso país está, mas estou convencido que vai ser um campeonato idêntico ao que tem sido este ano, e o Santa Cita, espero que se mantiver realmente o plantel da época passada, estou convencido que se tivermos a estabilidade ao longo da época, que eventualmente este ano não aconteceu, podermos fazer um campeonato com qualidade e manter-nos novamente na segunda divisão, e tudo o que vier a mais será bem-vindo. Mas penso que é esse o nosso grande objetivo, é realmente ir lançando os jogadores da nossa formação, que eles eventualmente vão ganhando espaço na equipa sénior, vão crescendo e aprendendo com estes que cá estão, e tentar realmente manter a equipa na segunda divisão, e acima de tudo melhorar talvez nos jogos fora, porque em casa temos alguma consistência, melhorar nomeadamente em alguns jogos fora, mas para isso também era importante realmente aquilo que o Nuno até já falou aqui, que era realmente que as arbitragens fossem muitas vezes mais imparciais. É quem anda no hóquei vê, há certos pormenores que nós vimos, não é? Que realmente às vezes mais vale ter, principalmente naqueles jogos em que não há decisões nenhumas a ter e aparecem árbitros internacionais. Quer dizer, nós vemos, por exemplo, pessoas que estavam ligadas à arbitragem, que estão atrás de certos clubes, e nós vemos como é que eles lidam, como é que eles recebem os árbitros, porque se for por pouco tempo eram colegas deles, não é? E que muitas vezes até foram delegados, e depois essas coisas refletem-se dentro de campo, e isso realmente é uma pena e é uma vergonha que isso aconteça. Nós depois também vemos algumas nomeações, eu não digo que façam de propósito, mas realmente há certas nomeações que nós sabemos como é que elas são,
E depois aqui, no Ribatejo, há uma coisa que realmente eu penso que é uma pena, que ao menos os árbitros do Ribatejo às vezes parece que têm alguma coisa anti-Santa Cita. Nós nunca tratámos nenhum árbitro, nunca mandámos ao Rio, nunca hostilizámos árbitro nenhum, como eu sei até que houve outros clubes que o fizeram. Realmente temos ali pessoas que nomeadamente as senhoras que trabalham ali no clube, muitas vezes gritam muito, mas depois muitas vezes chega-se a certos jogos decisivos com os árbitros do Ribatejo, e em vez de haver alguma proteção à equipa do Ribatejo, acaba por não haver. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, este ano, de um jogo aqui contra o Sporting Portugal, dos juvenis, da equipa de juvenis do ACR, que fez um jogo brutal com uma equipa que é o Sporting Clube Portugal, e o Sporting Clube Portugal ganha em Santa Cita por um golo, com o árbitro que é do Ribatejo, que não vê a bola entrar, porque a bola não entrou, estava por cima da baliza, vi que a bola não entrou, e acabou por prejudicar o Santa Cita. Quer dizer, não gosto muito de falar de arbitragem, mas há certas situações que eu depois acabo por não ver nos árbitros que apitam essas associações. Quer dizer, vamos jogar, como eu já disse, se calhar a Leiria, e nós vimos que em caso de dúvida eles apitam sempre, sei lá, e se calhar se falarmos nos jogos, se calhar com outras equipas que foram ao Nacional, sempre quando vão a Troquel, queixam-se. Porquê? Porque há uma certa proteção realmente dos árbitros às equipas da associação deles, o que não acontece aqui, não sei porquê, não consigo perceber. Se calhar querem ser tão imparciais que acabam muitas vezes por prejudicar as equipas da associação, e foi uma pena, porque se calhar se a Santa Cita tem ganho esse jogo, se calhar tinha ido à final fora, e acabou por depois ter que ganhar ao Sporting. Não sei se lembra, se o Pedro está relembrado disso, e acabou por ter um jogo em que o Sporting marcou, ou teve a seu favor, quase 8 ou 9 bolas paradas, livres diretos e penaltis, e claro, o Sporting, com a qualidade que tem, aproveitou a grande maioria delas. Quer dizer, depois isto não há uma verdade esportiva. Quer dizer, os jogadores, eu não fui a esse jogo, mas pronto, por conversas que tive com o treinador, que era o Rui Nunes, e com, neste caso, o meu irmão, que era a pessoa ligada à formação, viu-se ali os jogadores completamente de rastos, a chorar, porque viram que foram expoliados. Quer dizer, porque isso é uma pena que isso aconteça. Acho que o hóquei tem que dar esse passo em frente na arbitragem, tem que dar esse passo em frente, porque viu-se, por exemplo, que se apita em Portugal diferente de se apita de Espanha. Viu-se na final da Liga Europa, da Liga dos Campeões, os árbitros espanhóis apitam tudo, os portugueses são mais permissivos. Isso não acontece em outras modalidades, isso não acontece no futebol, isso não acontece no handball, as regras são iguais, não acontece no futsal, não acontece na parte, por exemplo, dos esportes motorizados, as regras são iguais para todos. E é isso que eu acho que o jogo tem que melhorar, porque os jogadores, quando jogam nas competições europeias, e neste caso estamos a falar de uma competição europeia, têm que contar com uma arbitragem idêntica que se tenha nos nossos campeonatos. E nós vimos, por exemplo, que na final dos árbitros espanhóis que apitaram o Benfica no primeiro jogo contra o Barcelona e depois contra o Porto, apitavam tudo. Felizmente o Benfica adaptou-se até bastante bem a essa situação e ganhou com mérito, mas o certo é que, repara a quantidade de bolas paradas e de faltas que esse jogo teve. Depois vamos ver um jogo de Portugal, metade daquelas faltas não são assinaladas. Isto não é bom para a modalidade, acho eu. Isto não é bom para a modalidade. E, como é óbvio, depois acaba por haver uma certa descrença, acaba por as pessoas deixarem de investir tanto no hóquei, e depois vê-se modalidades como o futsal a terem um crescimento muito maior, porque se calhar há um rigor nas coisas que, infelizmente, no hóquei patins, que foi durante muito tempo a segunda modalidade do nosso país, com taxas de share de televisão, e quando o hóquei era transmitido, brutais. Vê-se hoje em dia muito futsal na televisão, porque se calhar houve um investimento da parte da Federação Portuguesa de Futebol nisso, enquanto no hóquei isso não acontece. Repare que a Taça de Portugal nem sequer apareceu na televisão, apareceu só na Sport TV. Apareceu na Sport TV, mas no canal aberto apareceu um comentário, parecia, quer dizer, isto quando é assim é muito mau para a nossa modalidade, e como é óbvio, os patrocinadores querem retorno.
não é? E se não tem retorno, acabam muitas vezes por não investir. E, portanto, é isso tudo que a Federação terá que ver. Por exemplo, para o ano de tomar, imagine o cenário quando tiver que ir às ilhas, que é uma coisa que se decide para o ano também terá que ir, e fizer 2 jogos em casa. Já viu quanto é que o Sporting de Mar, ou neste caso todas as equipas da primeira divisão, estou a falar do Sporting de Mar, que é aqui da nossa associação, vai ter que ter disponível. E depois vê-se uma qualidade na arbitragem duvidosa. E se bem me lembro, a última vez que o Sporting de Mar esteve na primeira divisão, bastantes queixas teve. Exato. Portanto, andam a brincar com a modalidade. Não é? Andam a brincar com a modalidade. Agora também é culpa também muitas vezes dos clubes, porque olham muitas vezes só para o umbigo, porque muitas vezes acham que interessa eles estarem bem, não é os outros estarem bem. Enquanto as pessoas não virem isto num todo, acabam por muitas vezes depois só sentirem na pele quando lhes toca a eles. E portanto, nesse sentido, eu acho que o hóquei tem muito a crescer. E viu-se realmente nesta terceira divisão este ano. Foi uma terceira divisão como de um país quase sem expressão na modalidade. Não é? Esta terceira divisão é uma vergonha. O campeonato de Lisboa que nós fomos com a nossa equipa B foi mais competitivo do que a terceira divisão. A terceira divisão da Zona Centro foi um campeonato vergonhoso, acho eu. Vergonhoso no sentido de ter poucas equipas. E, portanto, acima de tudo, a Federação terá que rever isto. Eu sou muito, e já digo isto há muito tempo, e o Pedro sabe isso, sou muito a favor dos campeonatos regionais, numa primeira fase. Porque há derbys, e havendo derbys, os pavilhões estão sempre mais cheios. O clube pode, com essa verba, fazer face às despesas. Agora, repare, o Santa Cita faz um jogo, Santa Cita Vasco da Gama. Quantas pessoas de Vasco da Gama vêm cá ver o jogo? Ninguém. Quer dizer, depois o Santa Cita também não tem um número de sócios que possa fazer uma bilheteira para pagar, vai ter prejuízo. Isto tudo tem que ser visto pela Federação. A Federação só olha realmente para eles e tem que olhar para o hóquei no geral, porque realmente o hóquei foi uma modalidade, durante muito tempo, era a segunda modalidade em Portugal. Há estudos, eu lembro quando tirei o nível 3 e o nível 2, que falava sempre nisso, há estudos na televisão que demonstra que quando o hóquei é transmitido que se tem sempre audiências brutais. Só que da parte da Federação não há essa vontade de querer que as coisas, no meu ponto de vista, que as coisas melhorem. Porque se isto continuar assim, no meu ponto de vista, cada vez vai haver mais clubes a repensarem esta situação, com muita pena minha, porque nós, hoje em dia, para aquilo que eu tenho ouvido, o futsal é a segunda modalidade em Portugal. Porquê? Porque está a ser uma coisa bem feita. E o hóquei, no meu ponto de vista, tem uma tradição em Portugal que, se quisesse, e se fosse uma coisa mais organizada, seria sempre uma modalidade caminhada pelo povo português. Exatamente. Luís, para terminarmos, uma mensagem que queira deixar final a todos os adeptos, sócios, simpatizantes da ACR de Santa Cita para a nova época também que continuem a ajudar o clube, que deem as mãos neste momento difícil, que ajudem esta nova direção e eu estou convencido que isso vai ser uma realidade no clube, que realmente esta direção merece realmente essa ajuda, porque vai ter aí, realmente, como disse o Nuno, um legado que vai ter que resolver bastantes problemas, que realmente ajudem o clube, que pelo menos que vão às iniciativas que o clube faz, que ajudem o clube, porque o clube vai cada vez mais viver dessas situações, das festas que vai fazer do Camarão, das festas anuais, do bar, portanto, que usufruam do espaço que está ali criado, que é um espaço digno, em que não envergonha nenhum clube, nenhuma teca cidade. O bar do Santa Cita, acho que é um bar ao nível de um bar ou de um café de cidade. Portanto, que colaborem, que ajudem, que marquem presença, mesmo que eventualmente possam não gostar de uma outra modalidade do clube. O clube está aberto
a tanta coisa, que há de sempre haver dentro do clube alguma coisa que eles se revejam e que se façam sócios e que ajudem o ACR como têm vindo a ajudar, porque nós sabemos que há ali muita gente que tem vindo a ajudar, mas estou convencido que poderia haver ainda mais. Muito bem. Nuno, também para terminarmos, a sua última mensagem final para todos os adeptos, sócios e simpatizantes do Santa Cita. Seja é que tenho o empenho que tenho tido até aqui, ou mais ainda, e agradeço o próprio sócio, que se me trouxer outro sócio, eu fico-lhe muito grato por isso, porque a gente tem que fazer aqui um trabalhito um bocadinho mais formigas e com mais abelhas. Eu sou suspeito para falar que eu sou apicultora, desde pequenino, mas tem que haver aqui um trabalho coeso e pronto, desde que um sócio traga, e não vou exigir muito mais, mas gostava de ter mais uns sóciositos. E agradeço a todas as pessoas que têm colaborado comigo e as que irão colaborar comigo para a gente levar o clube a bom porto. Que eu acho que o projeto que eu tenho em mente e aquilo que eu penso, eu estou convencido que a gente, dentro deste ano e meados do ano que vem, as coisas estarão num rumo muito totalmente diferente. Se a gente se vier sentar aqui daqui a um ano, as coisas já terão outra projeção totalmente diferente. Mas claro, nunca irei, também tive sempre, e estou ligado também ao setor avícola, e desculpem isto, não vamos contar com o ovo no cu da galinha. Ela tem que o pôr, e depois do pôr é que a gente sabe o que é que vai fazer, ou uma omelete, certo? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado também. Por nos disponibilizar este tempo. E foi um prazer também recebê-lo. Para vocês, tudo bom. Muitas felicidades também, Obrigado, Luís, e até uma próxima. Obrigado, Nuno, também. Boa noite.